Gente, então é o seguinte, ó. Nós combinamos que eu ia colocar para vocês um exercício lá no site, certo? Então eu escolhi um aqui. É o 17. Se vocês conseguirem ler, o 17 mostra um desenho de uma partícula parecido com o que tem no nosso slide. Só que ele só tem duas forças. Então, na prova, eu vou colocar um parecido com esse. Quem está estudando vai acertar. Perceba que aqui também, ó, tem o seno de 53, tem dos dados que eu dei. Então, para vocês vai ficar mais fácil, porque você não vai precisar usar a calculadora, tá bom? Então, tem duas perguntas aqui, ó. As componentes da força resultante na direção OX e OY. Então, vamos resolver a letra A. O que eu quero na letra A? Eu tenho a força 1. Essa força 1, ó, ela vai ter que ser decomposta em X e em Y. Essa força 2, ela vai ser decomposta em X e em Y. Depois, nós vamos juntar as forças que estão em Y e as forças que estão em X. Se elas estiverem em sentidos diferentes, nós vamos somá-las, mas usando a subtração, tá? E quem que vai ganhar a direção? Aquela que tiver ficando ou só no negativo ou só no positivo. Tá? Aqui, nós vamos somar também as forças, só que como as duas vão estar projetadas no eixo Y no sentido positivo, aqui nós vamos somar. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Projetando essa força no X, vamos chamar isso aqui de vetor 1 e esse de vetor 2. O vetor 1, ele projeta na direção X. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma decomposição em X. Tá. Esse também, vamos já fazer o do X. Esse aqui também vai decompor em X, vocês estão vendo? Só que vamos chamar aqui de V1 e aqui de V2. Vocês percebem que nós temos duas forças contrárias? Ó, uma tá puxando para cá e uma para cá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa força e somar com essa, só que elas são em sentidos contrários. Então, nós vamos usar a regra da matemática. Tá. Lembra que eu falei? Esse é o ângulo que forma com o eixo X. Como a gente está no X, a gente combinou cosseno, lembra? Que é como o físico estuda. Então, nós vamos fazer como? Nós vamos falar o seguinte. Essa força, essa decomposição vai ser igual ao módulo desse V1, que se eu não tiver, para eu calcular, eu aplico uma fórmula que diz. Então, essa força 1 é a raiz quadrada de quem? Desse x1 aqui ao quadrado, que é o vetor, mais o vetor x1 na direção y. Ó, se eu quisesse achar essa força, eu ia achar a raiz quadrada da decomposição no x e no y. Então, eu elevaria os dois ao quadrado, eu ia encontrar quanto aqui? Eu ia encontrar o 1. Aqui, coincidentemente, o 1 é igual ao 2, que é igual a 10 newton. Poderia não ser, né, gente? Mas como é 10, eu vou usar 10 aqui. Pronto, mas isso já é dado do problema. Continuando. V1 de x é o quê? Vai ser esse daqui, que é o módulo, que é 10, vou usar em módulo, que multiplica o cosseno de 37 graus.